E se a ciência provasse que a pessoa deitada no chão da academia, tipo, em uma poça de suor e à beira de um desmaio de tanto esforço, está na verdade colhendo resultados inferiores aos de quem está treinando com o freio de mão puxado? Nossa, isso vai totalmente contra o que a gente costuma ouvir nas academias, né? Exatamente. Boas-vindas a quem está com a gente nesta imersão. A cultura do no pain, no gain, ou sem dor, sem ganho, nos condicionou a acreditar que o sucesso de um treinamento físico é pura matemática. Aquela ideia de que, quanto maior o sofrimento, maior é a adaptação. Pois é, mas hoje a nossa missão é desconstruir essa lógica. Vamos analisar um estudo científico fascinante de 2019, publicado na revista Sports. O estudo do pesquisador Ramírez Tibana e da equipe dele, certo? Esse mesmo. Eles colocaram o treinamento físico-funcional de alta intensidade, que o pessoal conhece bem, sobre o microscópio da fisiologia. Tudo isso para responder uma pergunta bem urgente. Se é realmente necessário ir à exaustão total e até arriscar lesões graves para obter adaptações cardiovasculares e metabólicas de elite. E eu estou muito animado para mergulhar nisso hoje. Eu sou o apresentador que vai guiar essa conversa e do meu lado está a nossa especialista em fisiologia para destrinchar os dados. Olá, é um prazer estar aqui com quem nos escuta. E assim, o que essa pesquisa faz é pegar uma premissa quase dogmática e testá-la contra dados fisiológicos bem concretos. Porque, historicamente, essas modalidades de alta intensidade encorajam o praticante a buscar o limite absoluto em todas as sessões, né? Exato, acreditava-se que qualquer intensidade abaixo do colapso muscular seria tipo um estímulo insuficiente para gerar mudanças estruturais de verdade. E o estudo do Tibana questiona justamente isso, certo? Sim, ao introduzir a variável da percepção subjetiva. Isso cria um choque direto entre a cultura do esforço extremo e a mecânica real do corpo humano. Bom, para entender essa quebra de paradigma, precisamos primeiro olhar como o estudo foi montado. A metodologia. Isso. Os pesquisadores recrutaram 8 homens com uma média de idade de 28 anos. E um detalhe crucial aqui é todos eles possuíam um histórico super sólido na modalidade. Ou seja, não eram iniciantes. Não, de jeito nenhum. Não eram corpos que entrariam em choque com qualquer estímulo básico. Eram indivíduos muito acostumados a operar sob alta pressão metabólica. E como foi a rotina de testes deles? Eles fizeram 2 sessões de condicionamento metabólico com intervalo rigoroso de 5 a 7 dias entre elas. Para garantir uma recuperação sistêmica completa, imagino. Exatamente. O protocolo não poupou o sistema nervoso central deles. O formato era aquele conhecido como AMR-UP. O as rounds as possible, o máximo de repetições ou rodadas em um tempo fechado. Isso aí. Foram 4 blocos de 4 minutos de trabalho super intenso, intercalados com 2 minutos de descanso. Caramba, o volume de carga sistêmica deve ter sido um massivo. Muito. E não era isolar músculozinho em máquina, sabe? Os exercícios exigiam o corpo inteiro trabalhando junto sob carga pesada. Que tipo de movimentos eles usaram? Tinha de tudo. Thrusters, que é aquele agachamento com desenvolvimento usando uma barra pesada, saltos na caixa, power cleans, que é levantamento de peso. Nossa, só movimento complexo. Sim, e ainda tinha barras, remo e aqueles wall balls, que é jogar a bola medicinal pesada na parede. É um recrutamento muscular gigantesco, exige um volume absurdo de oxigênio. Mas a grande inovação não estava nos exercícios em si. Estava nas condições que os pesquisadores impuseram. As duas abordagens diferentes, né? Isso. Em uma das sessões, o grupo operou no que eles chamaram de all-out. Esforço máximo. Ir até o limite absoluto, sem deixar nada no tanque de energia. Mas na outra sessão, a instrução mudou drasticamente. E é aí que entra a escala de esforço percebido. Exato. Eles usaram a escala Borg-CR10, o grupo RPE 6. Eles tinham que manter o ritmo travado na nota 6. O que é fascinante aqui é que o nível 6 na escala Borg não é pegar leve, sabe? Não é um passeio no parque. De jeito nenhum. Oficialmente, o nível 6 é classificado como difícil. O nível 10 seria o colapso físico total. Entendi. Então, manter o esforço cravado no 6 exige uma contenção ativa. Os atletas foram instruídos a diminuir o ritmo ou fazer pausas intencionais. Só para não passar desse limite da nota 6. Exatamente.
E psicologicamente, para atletas treinados a ignorar a dor, segurar o ritmo de propósito costuma ser mais desafiador do que simplesmente acelerar até a exaustão. Vamos desempacotar isso, porque a analogia que me vem à mente é como dirigir um carro. Como assim? Imagina o grupo All Out. Eles estão com o pé no acelerador no limite do contagiros, lá na linha vermelha. O motor gritando. Isso, o motor está trabalhando em uma rotação caótica. Enquanto isso, o grupo RPE-6 também está viajando em alta velocidade, porque o treino é duro. Aham. Mas eles estão com o motor trabalhando em uma rotação de cruzeiro, totalmente sustentável. Uma excelente analogia. Eles têm uma reserva de potência que escolhem não usar. No total de repetições, depois dos blocos todos, o esforço máximo, o all-out, venceu em números brutos. Venceu por muito. Foram 214,4 repetições para o all-out contra 190,5 para o RPE-6. Olha, quem defende a cultura do esforço extremo ia olhar para isso e falar, tá vendo? Vencemos. Pois é, mas o verdadeiro pulo do gato está quando a gente analisa a rodada 3, o round 3. E o que aconteceu lá? Na rodada 3, o grupo All Out simplesmente despencou por fadiga. Eles conseguiram fazer só 41,9 repetições em média. Desabaram. Totalmente. Enquanto isso, o grupo RPE-6, justamente por ter poupado energia lá no começo, conseguiu fazer mais repetições nessa rodada. Quantas? 48 repetições. Eles ultrapassaram o grupo do esforço máximo. Isso levanta uma questão importante, sabe? A duração dos treinos reais. Como assim? Pensa bem. Se o treino fosse um pouco mais longo, e muitos treinos funcionais duram de 8 a 20 minutos, a estratégia de se manter no nível 6 provavelmente ultrapassaria o esforço máximo no total de repetições. Ah, porque o grupo All Out acumulou uma fadiga extrema e desnecessária no início. Exato. Eles geraram muito lixo metabólico cedo demais e não conseguiram sustentar. Eu concordo com a lógica da resistência, mas, então, o que tudo isso significa para o coração? Como assim pro coração? Bom, se o grupo RPE-6 fez menos repetições totais no cenário testado, eles não perderam o benefício cardiovascular do treino. É uma ótima pergunta. Afinal, o coração deles não foi forçado ao limite absoluto, né? Para responder a essa dúvida válida, a gente precisa olhar para dentro do corpo desses atletas, especificamente os exames de sangue e os batimentos cardíacos. Os pesquisadores mediram isso também? Mediram. E os dados do lactato no sangue foram bem reveladores. O ácido lático, que queima o músculo? Esse mesmo. O lactato foi muito maior no grupo All Out, em todos os momentos avaliados. Comprovando o estresse físico absurdo que eles passaram. Sim, o estresse metabólico lá em cima. Mas, e aqui entra um paradoxo fisiológico incrível. A frequência cardíaca média, a área sobre a curva durante o esforço, foi estatisticamente igual nos dois grupos. Espera aí. Igual? Sério? Sério? O coração trabalhou no mesmo nível de intensidade geral nas duas condições. Mas como isso é possível? Por que o coração bateu tão rápido no grupo RPE-6, mesmo com eles poupando energia e produzindo menos lactato? O segredo está nos tipos de movimentos que eles estavam fazendo. Os exercícios que eu citei no começo? Exato. Exercícios intensos com os membros superiores, como levantar peso acima da cabeça ou fazer barras, exigem uma estabilização enorme do tronco. A pessoa prende a respiração para fazer força, né? Isso. A gente chama isso de manobra de Valsalva. Essa respiração travada sob carga pesada faz a pressão dentro do peito aumentar muito. Ah, entendi. E esse aumento de pressão mecânica faz a frequência cardíaca disparar independentemente da real demanda de oxigênio do músculo lá na ponta. Então o coração acelera mais pelo reflexo da pressão do que por falta de ar no músculo? Exatamente. Portanto, prescrever treinos de alta intensidade baseados apenas em porcentagem de frequência cardíaca máxima é uma estratégia muito ruim. O relógio pode mostrar 180 batimentos, mas o músculo pode não estar em exaustão total. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O grupo do RPE-6 conseguiu praticamente o mesmo estímulo e benefício cardiovascular. Sim. Eles produziram bem menos ácido lático, evitaram aquela queda brusca, vergonhosa de rendimento na rodada 3 e ainda fizeram um ótimo treino. É o melhor dos dois mundos. É como se eles tivessem comprado um condicionamento físico de elite com um super desconto metabólico.
Adorei essa definição. E entender que podemos obter os mesmos benefícios com menos danos levanta uma discussão bem urgente sobre o mundo real. A cultura de treinamento nas academias. Isso, e a segurança de quem pratica esse esporte no dia a dia. Porque, se conectarmos isso ao cenário geral, as pessoas não treinam uma vez na vida. Elas vão para o boxe de 3 a 5 vezes por semana, às vezes mais. Se conectarmos isso ao cenário geral, é aí que mora o perigo. Viver no modo all-out o tempo todo tem um preço altíssimo. O estudo fala sobre isso, as consequências a longo prazo. Fala sim. O estresse oxidativo severo é uma delas, aumento constante de marcadores inflamatórios O corpo inflama inteiro. e leva a overtraining não funcional. Aquela fadiga crônica que não gera evolução, só te deixa cansado, mal-humorado e estagnado. A fatura biológica chega muito rápido. Mas pior ainda, é um risco que pouca gente fala. A rabdomiólise. Exatamente. O estudo menciona que essa intensidade desmedida aumenta drasticamente o risco de rabdomiólise. Explica para quem está com a gente o que é isso, porque é assustador. É uma condição clínica gravíssima. Acontece quando o esforço é tão absurdo que o músculo sofre necrose. As fibras musculares literalmente se rompem. E vaza o conteúdo da célula, né? Sim, liberam um conteúdo celular tóxico, especialmente uma proteína chamada mioglobina, direto na corrente sanguínea. E isso vai parar nos rins. Isso, e os rins não conseguem filtrar grandes quantidades dessa proteína, o que pode causar uma insuficiência renal aguda. É risco de vida real. Caramba! E a pessoa às vezes acha que é só aquela dorzinha boa do dia seguinte. A cultura do no pain, no gain cega as pessoas para os sinais de alerta do próprio corpo. É por isso que ferramentas simples parecem tão geniais. O uso da tabela de esforço percebido, a RPE. Ela é brilhante na sua simplicidade. E você sabia que existem versões visuais dessa tabela, com cores e ilustrações? Tipo do verde ao vermelho? Isso. É uma ferramenta gratuita, não invasiva e altamente científica. E o melhor, ela mantém o praticante naquela zona segura, né? Com certeza, permite um volume alto de treino, já que a pessoa pode treinar vários dias na semana com recuperação adequada. E evita aquelas modulações negativas no sistema imunológico que o excesso de treino traz. Exatamente. Ninguém quer ficar doente porque treinou demais. Sabe o que me faz pensar? A gente confia tanto em gadgets, relógios, biometria. Os cronômetros gigantes na parede do box. Pois é, mas a nossa intuição, o simples ato de ouvir o próprio corpo, que é uma tecnologia biológica embutida há milênios, muitas vezes é superior a focar cegamente em um placar. O corpo sempre avisa. A percepção de esforço é o nosso painel de controle interno. E saber dosar o ritmo não é trapacear, não é ter preguiça, é uma tática de sobrevivência inteligente para poder treinar novamente amanhã. Perfeito. Bom, para amarrar os pontos principais dessa nossa exploração hoje, a ciência prova com dados na mesa que não é necessário chegar ao colapso absoluto para colher os enormes benefícios metabólicos e cardiovasculares de um treino. De jeito nenhum. Escutar a própria percepção de esforço e mantê-la ali no nível 6, que é o difícil, mas não insuportável. É a forma mais inteligente e embasada por evidências de evoluir. Com certeza. E por que quem nos escuta deve se importar com toda essa fisiologia pesada? Porque isso valida que a autonomia é essencial. O respeito aos sinais do próprio corpo são, na verdade, as verdadeiras estratégias de atletas de elite. Exato. O conhecimento científico liberta a gente daquelas expectativas irreais e muitas vezes perigosas sobre condicionamento físico. Ninguém precisa terminar a aula rastejando para dizer que treinou bem. Sustentabilidade é o nome do jogo. E antes de finalizar, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem acompanha a imersão. Manda! A gente viu que o cérebro humano está programado para tentar dosar ativamente o esforço físico a fim de evitar uma falha catastrófica, certo? É um mecanismo de proteção. Pensando nisso, em quais outras áreas da nossa vida moderna, no trabalho excessivo, nas horas de estudo, nessa corrida maluca pela produtividade constante, nós também não deveríamos substituir os nossos sprints exaustivos por um RPE 6 sustentável? Nossa, isso daria uma imersão inteira só sobre saúde mental. Com certeza.
Será que não estamos vivendo a nossa rotina num all-out constante, esperando o motor fundir na rodada 3 da vida? Fica aí uma baita reflexão. Pois é, fica o convite para repensar o ritmo. Encerramos aqui essa imersão pelas fontes de hoje, sempre incentivando o pensamento crítico e a moderação inteligente. Muito obrigado a quem nos acompanhou e até a próxima. Até logo e bons treinos!